Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Às notícias. Jornal da UMA, edição com Luís Soares. Luís, o antigo primeiro-ministro José Sócrates diz que alcançou uma enorme vitória judicial depois do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter enviado perguntas ao nosso país sobre a Operação Marquês. Foi em conferência de imprensa em Bruxelas. José Sócrates não escondeu mesmo a satisfação. Lembra que é muito raro que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aceite queixas como a que foi apresentada pelo antigo primeiro-ministro. Está a acusar o Estado português de perseguição. Apesar do que considera ser uma vitória, José Sócrates reconhece que o Tribunal Europeu ainda não aceitou formalmente essa queixa. Ainda assim fala num bom indício e sublinha que cabe agora à Justiça Internacional tratar da questão jurídica da Operação Marquês. Esta decisão do Tribunal é uma decisão a todos os títulos extraordinária, não só porque é muito difícil que o Tribunal aceite as queixas, mais de 90% são rejeitadas, mas também porque, pela primeira vez, tenho a certeza que o arbítrio destes 13 anos de perseguição judicial será analisado por um Tribunal Internacional. José Sócrates, numa conferência de imprensa em Bruxelas, o antigo primeiro-ministro diz também que a retórica do Ministério Público português sobre as manobras dilatórias não passa de uma artimanha. Toda essa conversa das manobras dilatórias em Portugal é apenas uma patranha, uma artimanha que pretende disfarçar aquilo que é a responsabilidade do Estado e, pelo contrário, tem também a perfídia de querer atribuir essa dilação no tempo à própria defesa. As acusações de José Sócrates, que fala em perseguição no caso da Operação Marquês. O Estado português já tem agora até 23 de julho para enviar as respostas às questões formuladas a propósito da queixa de José Sócrates. Depois, a defesa do ex-primeiro-ministro vai ter ainda um prazo de 6 semanas para replicar com os respectivos argumentos. O Papa Leão XIV diz que não tem medo da administração de Donald Trump. O líder da Igreja Católica promete continuar a manifestar-se contra a guerra. São declarações de Leão XIV a bordo do avião a caminho da Argélia. Foi questionado pelos jornalistas a propósito das fortes críticas deixadas por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos acusou o líder da Igreja Católica de ser terrível em política externa, aludindo desta forma às críticas do Papa sobre os ataques norte-americanos ao Irão e também à Venezuela. Leão XIV respondeu esta manhã, diz que não quer entrar em debate com Donald Trump, mas a bordo do avião assegura que vai continuar a ser uma voz contra a guerra. O que eu digo não é para ser interpretado como um ataque a ninguém. A mensagem do Evangelho é muito simples. Abençoado é quem faz a paz. Não vou deixar de anunciar a mensagem do Evangelho, de convidar todos a encontrar maneiras de construir pontes para a paz e encontrar formas de evitar a guerra sempre que for possível. Para pôr a minha mensagem ao mesmo nível da do Presidente, acho que é não perceber qual é a mensagem do Evangelho. Lamento ouvi-lo, mas vou continuar a desempenhar a missão da Igreja. Leão XIV sugere ainda que o chefe de Estado norte-americano está a deturpar a mensagem do Evangelho. O Papa que está hoje na Argélia, uma visita que marca o início de uma viagem de 10 dias ao continente africano. A Presidente da Comissão Europeia felicita o resultado das eleições na Hungria e diz que a Europa tem que refletir sobre a tomada de decisões por unanimidade em temas de política externa. São declarações no final da reunião do Colégio de Comissários. Questionada pelos jornalistas, a Presidente da Comissão felicita a Hungria após a vitória de Péter Magyar, líder da oposição, frente a Viktor Orbán, que estava há 16 anos no poder. Ursula von der Leyen considera que o resultado das eleições é uma aproximação do país à Europa. Hoje, a Europa é húngara, sem qualquer dúvida. O povo da Hungria falou e reivindicou o caminho europeu. É uma vitória para as liberdades fundamentais. Assim, com este resultado, a nossa União está mais forte, a nossa União está mais unida. Ontem foi uma noite excepcional. Somos uma família. A vossa história é a nossa história. O vosso futuro é o nosso futuro. E vamos acompanhar-vos a cada passo do caminho.
Ursula von der Leyen afirma ainda que a União Europeia vai começar a trabalhar com o governo húngaro o quanto antes para ajudar na transição política e reflete sobre mudanças na forma de agir dos 27. Há muito trabalho a fazer, agora que a Hungria está a regressar ao caminho europeu. Mas penso que devemos também analisar as lições aprendidas no seio da União Europeia. Por exemplo, considero que a transição para a votação por maioria qualificada na política externa é uma forma importante de evitar bloqueios sistémicos, como os que vimos no passado. E devemos aproveitar o impulso atual para avançar realmente neste tema. Declarações de Ursula von der Leyen sobre as eleições na Hungria, que deram a vitória a Péter Magyar. Hoje, Moscou considerou que a derrota eleitoral de Viktor Orbán vai acelerar o colapso da União Europeia em poucos meses. O politólogo André Azevedo Alves acredita que há sinais claros de mudança para a União Europeia depois do resultado eleitoral na Hungria. Diz mesmo que não se pode esperar uma mudança brutal. Ainda assim, André Azevedo Alves acredita que o novo governo húngaro vai finalmente alinhar posições com a União Europeia em matérias geopolíticas fundamentais. Não esperaria uma alteração, uma viragem de 180 graus, mas nomeadamente na questão das relações com a Rússia, há sinais que foram dados claros do que eu espero que seja uma posição mais próxima do que é, nomeadamente, a do atual governo polaco. Ou seja, um governo que tem, relativamente à União Europeia e às posições mainstream da União Europeia, algumas divergências importantes, mas que partilha um alinhamento fundamental em questões geopolíticas importantes, nomeadamente a questão da Rússia. Análise do politólogo André Azevedo Alves no Contracorrente de hoje. Ele acredita que as relações do ex-primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com a Rússia podem ter sido um dos gatilhos para a derrota na noite passada. O ex-presidente da Câmara de Coimbra e líder da oposição, José Manuel Silva, acusa Ana Abrunhosa de violar a liberdade de imprensa e a Constituição. O movimento Somos Coimbra repudia o que considera ser um ataque por parte de Ana Abrunhosa a um jornalista da Luz. Aconselha a autarca a não ser juiz em causa própria e a não tomar más decisões. Em causa a retirada de confiança da Presidente da Câmara de Coimbra ao jornalista da agência Lusa, João Gaspar. Ana Abrunhosa acusou o jornalista de mentir a propósito de uma notícia relacionada com a Câmara de Coimbra. Em entrevista à Rede Observador, José Manuel Silva avisa que não é o papel de um autarca tirar a confiança a um jornalista e fala por isso numa situação inédita e insólita. Não se justifica de forma nenhuma esta atitude da senhora Presidente, mas grave ainda pressionar a Lusa e retirar o jornalista da lista de e-mails de jornalistas da Câmara Municipal para que ele não receba as notícias. Isto é uma atitude antidemocrática e que viola a própria Constituição e põe em causa a liberdade de imprensa em Coimbra, porque é uma forma de fazer pressão sobre os outros jornalistas. José Manuel Silva alerta ainda que mais de 13 dias depois da primeira interpelação do jornalista João Gaspar, Ana Abrunhosa ainda não deu esclarecimentos às perguntas. E a diretora de informação da agência Lusa confirma que já houve um primeiro contacto feito pela Câmara de Coimbra no sentido de resolver a polémica em torno da retirada de confiança a este jornalista. Contacto que aconteceu no sábado, em causa da retirada da confiança de Ana Abrunhosa ao jornalista da agência Lusa. Ora, no explicador desta manhã, a diretora da agência Lusa, Luísa Meireles, explica que, apesar do primeiro contacto já realizado pela Câmara, o assunto ainda não está encerrado. Houve esse primeiro contacto, digamos assim, quase exploratório. Se havia intenção, de facto, uma intenção mútua, digamos assim, pelo menos da parte deles existe, e da nossa não existe também qualquer impedimento em se resolver este assunto, mas não houve ainda uma ação concreta, nem uma proposta, nem nada. Penso que isso ocorrerá esta semana, esta segunda-feira, aliás, penso eu. A diretora da agência Lusa diz ainda que espera que a comunicação entre a Câmara e o jornalista em causa que acompanhava a atividade da autarquia seja restabelecida, isto porque a agência Lusa não retirou a confiança ao jornalista. São declarações de Luísa Meireles no explicador desta manhã, para o qual convidámos também a Presidente da Câmara de Coimbra, mas a assessoria de imprensa explicou que Ana Abrunhosa não vai fazer declarações sobre este assunto. Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora.
O Presidente da República, António José Seguro, escolheu o professor universitário Miguel Monjardim para presidir as comemorações deste ano do Dia de Portugal, que vão ter lugar na Ilha Terceira, nos Açores e também no Luxemburgo. Anúncio feito numa nota publicada no sítio oficial da Presidência na internet. António José Seguro decidiu assim prosseguir o modelo de duplas comemorações em Portugal e também junto às comunidades no estrangeiro, iniciado pelo antecessor Marcelo Rebelo de Sousa. Precisamente, o anterior Presidente lançou hoje um novo site oficial na internet e vai iniciar, Marcelo Rebelo de Sousa, amanhã em Águeda, um ciclo de aulas de debate com alunos do básico e também do secundário. O Instituto Nacional de Estatística confirma a taxa de inflação em março atingiu os 2,7%, fica assim 0,6 pontos percentuais acima da taxa de fevereiro. O INE explica esta aceleração quase na totalidade com o aumento do preço dos combustíveis. O francês François Lectexier vai arbitrar na quarta-feira a visita do Sporting ao Arsenal, jogo a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. O francês vai arbitrar pela quarta vez um encontro dos Leões, o primeiro da Liga dos Campeões, depois de ter estado 3 vezes em jogos da Liga Europa.